Por muito tempo eu fiquei nos estudos e não compartilhava assim do meu processo, dos meus estudos, então agora eu estou recebendo esse chamado mesmo divino assim para eu poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, das minhas vivências, das minhas histórias e também do que eu estou vivenciando enquanto terapeuta, atendendo as minhas clientes e vendo também que a vida delas vai se transformando, né? Então, a proposta agora é que eu fale com vocês um pouquinho de mim. Eu me chamo Jaqueline Canuto Mendes, eu sou mãe do Heitor, sou engenheira, sou mestre em estudos rurais e também sou terapeuta integral, né, e professora de yoga. E a coisa que eu mais amo na minha vida é esses mergulhos profundos no processo de autoconhecimento. São esses processos de cura, de espiritualidade, sem dogma religioso. E também eu, como uma boa aquariana, eu sempre fui muito racional. Então, eu sempre tive um pouco de dificuldade de entender a espiritualidade em si. Quando eu falo aqui de espiritualidade, eu vou utilizar muito da ciência para embasar a espiritualidade que eu acredito. E hoje o que a gente vai fazer aqui é falar de ciência e espiritualidade. Como que essa nova ciência, que é a física quântica, ela vem aí para explicar muitos conhecimentos milenares que a gente achava que era só conhecimento empírico, mas que são conhecimentos que são espirituais, mas que essa ciência quântica hoje vem explicar. A gente está numa era onde a ciência ela está se unindo à espiritualidade. Isso é muito bonito. Hoje eu quero falar aqui um pouquinho para vocês. A gente vai realmente estudar um pouco sobre história, sobre conhecimentos tradicionais milenares, sobre ciência e também a gente vai falar muito de Deus e de espiritualidade aqui também. Antes da gente começar, a gente vai fazer um pouco de conteúdo teórico e exercícios. Conteúdo teórico e exercícios, para a gente pôr na prática realmente tudo que a gente está passando aqui. Então, primeiro eu queria convidar vocês para a gente poder fechar um pouquinho os olhos, poder prestar atenção na nossa respiração, para a gente poder aquietar mais um pouco a nossa mente, as nossas emoções. Então, à medida que a gente vai respirar, a gente aumenta a profundidade dessa respiração, aumenta essa capacidade, vai tornando a respiração cada vez mais lenta, ritmada, silenciosa. E agora a gente vai fazer um exercício de yoga que chama respiração quadrada. A gente vai inspirar em 4 segundos, segurar com os pulmões cheios em 4 segundos, expirar em 4 segundos e com os pulmões vazios a gente vai ficar mais 4 segundos. Então a gente vai fazer essa respiração 3 vezes. 4 segundos para inspirar, segura mais 4 segundos para expirar, retém 4 segundos, mais uma vez, a última vez. Então agora a gente pode ir voltando, podemos abrir os olhos. Aí, pessoal, depois desse exercício de relaxamento, eu vou contar
um pouquinho da minha história. Eu acho que vai ser um trabalho bem interessante também, mas tudo começou quando eu nasci aqui em Diamantina. 10 dias antes de eu nascer, né, meu pai faleceu. Esse processo do meu nascimento, com certeza não foi um nascimento fácil, né, um processo fácil, porque minha mãe estava de luto, né, vivenciando todos os desequilíbrios emocionais possíveis quando você se perde um marido grávida ainda. Eu nasci aqui em Diamantina e tive uma infância relativamente normal. Tive uma família que me acolheu muito, uma tia, uma avó que cuidaram bastante de mim. A minha mãe também cuidou bastante de mim, mas nas condições dela também, depois dessa fatalidade. Então, eu tive essa infância relativamente normal. Por que relativamente? Porque no decorrer da minha infância, eu vivi alguns abusos, marcaram minha vida para sempre, assim. Eu vivi abusos assim de homens próximos da família. O pai do meu avô de criação era uma das pessoas que abusaram de mim, assim. Eu lembro que eu era bem criança, assim, na minha infância, 6, 7 anos, e era um cara, assim, que ficava me pedindo beijo, encostava a mão em mim. Uma vez eu vivenciei um abuso também que me marcou muito, que foi muito forte, que foi quando eu fui passear com os familiares, foi até lá em Biribiri, e tava lá, minha mãe não tava, não sei, era com os familiares mais distantes, assim, mas eu fui passear com esse pessoal. E eu lembro que, do nada, no meio da noite, se eu devia ter o quê? Uns 10 anos de idade, 11, por aí, eu acordei com um cara enfiando a mão nas minhas pernas. Então, assim, foi um processo muito forte. Eu lembro que eu ainda acordei assim, ó, tá na hora de acordar. E tipo assim, a mulher do cara tava dormindo do mesmo quarto. O filho do cara, foi uma coisa assim, bem escrota. Tinha um velho também lá debaixo da minha casa, onde eu morava também, que ele dava a gente chocolate, bombom e pedia uns abraços. Só que esses abraços também eram meio estranhos, sabe? Hoje eu tenho a consciência total de que eram abusos. O cara abraçava a gente, encostava o corpo todo, assim. Isso eu era criança. Nesse processo de vivenciar alguns abusos durante a minha infância, eu fui encurvando o meu corpo, eu fui me masculinizando, na verdade, né? Porque eu via que isso era uma coisa que os homens não gostavam, né? De masculino com masculino. Então, o que que foi acontecendo? Eu fui encurvando meu corpo, eu fui instintivamente não querendo me tornar bonita, né? Eu fui tendo uma aversão a ser bonita para eu não chamar a atenção dos homens. Eu via o quanto que aquilo também, eu passava na rua, né? Era criança, os olhares dos homens, era uma coisa muito escrota e isso mudou totalmente a minha vida, porque aí eu fui me masculinizando, me encurvando. Eu gostava de usar calças largas na adolescência para não parecer uma menina. Enfim, e durante a minha infância, adolescência, tiveram algumas coisas também que me marcaram assim. E uma das coisas que me marcaram muito foi essa questão da desigualdade social. Eu via que tinha pessoas que tinham muito acesso e eu não podia ter, assim. Então, isso foi uma coisa que na minha infância e adolescência me deixou também muito revoltada. E sempre na minha família, né, eu senti também que havia um padrão de escassez também muito forte que eu construí também durante a minha infância, adolescência. Eu lembro, eu não sei se vocês já viveram isso na família de vocês, assim, mas eu lembro de situações assim
da gente em casa não comer porque tinha visita. E aí esperar a visita ir embora para poder comer, para poder ir para a cozinha. E minha mãe sempre falava uma coisa também que me marcou muito e hoje eu tenho muita consciência disso, que é: a ponto de pobre você sempre teve tudo que quis. Isso ela repetiu assim muitas vezes, né, durante a minha vida toda, e eu vi o tanto que esse padrão ele entrou em mim realmente com toda força e que por muito tempo também me impediu de ser uma pessoa mais próspera, né, de construir uma abundância financeira, de sair do lugar onde eu estava, né, e de não se contentar com aquilo. A mamãe também falava para sempre ter parcimônia, porque senão as coisas iam acabar. Então, assim, esse foi um padrão também que entranhou em mim bem forte. Então, assim, durante a minha infância eu fui construindo isso, assim, né, dentro de mim. E aí, na adolescência, eu fui morar na cidade com a minha mãe, e a minha mãe trabalhava muito e eu ficava muito tempo sozinha. Eu lembro que ali nos 9, 10 anos eu estudava num período, minha mãe trabalhava o dia inteiro e no outro período eu ficava basicamente sozinha, assim, né, solta, porque eram as condições da época, eram as condições que eu tinha naquele momento. Então, quando a mamãe saía de casa, os ratos faziam a festa, né? Eu era uma menina solta, sozinha. Eu encontrei com muitas pessoas, né? E dentre essas pessoas, algumas que me apresentaram o álcool, cigarro, drogas. Então, eu lembro que com 10, 11 anos de idade eu já estava começando a fumar meus primeiros cigarros e a experimentar o álcool também. Com 12 anos de idade eu fumei o meu primeiro cigarro de maconha, pra vocês terem uma ideia, assim. Então, foi uma infância muito precoce. Então, com uns 13 anos de idade, 14, eu também comecei um relacionamento com um cara vários anos mais velho. Eu tinha 13, ele tinha 20, sei lá, por aí. Também era um relacionamento abusivo, né? Mas na época eu não entendia. E eu sempre, né, fui muito revoltada, eu brigava muito com minha mãe que o diga. A gente brigava muito e eu era muito revoltada, eu sentia muita falta do meu pai. Então, assim, eu usava tudo quanto é tipo de droga. Enfim, tive uma adolescência realmente difícil, assim. Então, quando eu tomei uma bomba na 8ª série, foi o ápice, assim, da malandragem que eu vivenciei na adolescência. Eu tomei essa bomba na 8ª série e eu já não gostava de escola, né? Na escola, o pessoal me tinha como o terror da escola. Eu sabia sair da escola até pelo telhado. Eu matava a aula por todos os cantos e, enfim, fazia várias coisas, saía para usar droga. Então foi realmente conturbado e eu não gostava de jeito nenhum de escola. E aí, quando eu tomei a bomba da 8ª série, eu vivenciei uma dor muito forte. Por que forte? Porque eu já não gostava de escola. Então eu senti o que seria passar mais um ano ali dentro daquele lugar que eu odiava, assim, que eu não gostava de jeito nenhum. Então aquilo ali me deu como que uma acordada. Depois dessa bomba eu comecei a sentar na primeira fila, na primeira fileira, na sala de aula. Comecei a estudar e eu sempre tive essa graça divina de ser muito inteligente também. Então não precisava estudar muito para passar nas provas. Acabei saindo da escola, já entrando para a universidade. Eu fiz engenharia florestal aqui na Universidade Federal aqui da minha cidade. E quando eu entrei para a faculdade, eu conheci pessoas que
faziam as mesmas coisas que eu fazia, que gostava de cachoeira, que tomava uma, que também usava droga, que era o povo mais alternativo. E esse pessoal alternativo, eles eram dos movimentos sociais. E aí foi quando eu conheci os movimentos sociais, conheci a agroecologia, conheci os movimentos feministas, movimento estudantil. Então eu passei a participar de todos esses movimentos e foi lá que eu encontrei, na verdade, uma forma de compensar toda aquela revolta que eu tinha ali pela vida, pela falta de um pai, pela relação ruim com a mãe e pelas desigualdades sociais, que sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo. Então, eu entrei para esses movimentos e passava horas e horas do meu dia militando para esses movimentos, né? E eu tinha um ego muito grande. Eu achava que eu ia ser uma Marte que ia revolucionar a sociedade. Então eu perdia noites e noites de sono, trabalhando de graça por uma causa que hoje eu tenho como invencível, porque o movimento socialista hoje, até hoje ele acredita que a classe trabalhadora vai chegar numa revolução armada, né? Com tanta tecnologia que se tem hoje, né? Com as bombas atômicas, tudo, a classe trabalhadora pobretona do jeito que acha que vai conseguir alcançar alguma coisa com uma revolução armada. E aí eu comecei a ficar bem doente nesse meio, assim, dos movimentos sociais, porque o ego era muito. As pessoas sempre querendo, né, trabalhar mais, fazer mais, mas não para ver realmente a desigualdade social acabando, mas sim para elevar o seu ego, para ser reconhecido. Então eu senti muito isso assim dentro dos movimentos sociais. Então você vê que hoje a esquerda do nosso país ela é toda dividida. Não só do nosso país, né? A gente vê assim os partidos, é todo mundo dividido, porque as pessoas elas estão num estado de ego tão grande que elas não sabem aceitar a diferença do pensar do outro. E é isso basicamente a nossa política, assim, né? São pessoas que divergem e aí elas não querem, por causa da divergência de ideia, elas não querem trabalhar juntas e acabam formando novos partidos, novos movimentos. E isso não acaba, né? Então, são pessoas que estão muito bitoladas nas suas próprias verdades, né? E não sabem aceitar a diferença. Quando eu parei para ver que eu estava doente mentalmente com esse processo. Eu só gastava energia com aquilo, não ganhava nada em troca e vi que eu estava doente, assim, né? E aí eu parei com isso, falei assim, não, agora eu vou olhar para mim, ver quais eram as origens da minha infelicidade. E também comecei a fazer o que eu achava, mesmo que dentro de uma perspectiva do meu próprio ego, o que eu achava que era mais válido para a sociedade, né? Então eu saí dos grupos, saí dos movimentos, mas fui trabalhar com as mulheres na periferia. Fui trabalhar com as mulheres camponesas e promover a agroecologia, né? Essa nova e antiga forma de lidar com a terra, de lidar com a alimentação, enfim. E desde aí, desse tempo, foi a minha sina, assim, né? Desde esse tempo eu nunca mais parei de organizar grupos de mulheres. Então eu sinto que é até uma coisa bem kármica. Onde eu tô, eu organizo grupos, seja eles de qual forma que for. Então eu fui morar um tempo em Tabuleiro, quando eu tive meu filho, eu organizei grupos de mulheres lá. Aqui em Diamantina hoje eu tenho uns 3, 4 grupos de mulheres, grupo de Sagrado Feminino, grupo de mulheres da escalada, grupo de mães. Enfim, isso virou, é uma coisa intrínseca minha, assim, que eu nem sei que eu tô fazendo e quando eu vejo, eu já fiz. Mas enfim, nessa época que eu saí dos movimentos sociais, foi uma época que eu também conheci
a meditação do Sahaja Yoga, que é um estilo de meditação que existe e que para mim foi muito lindo conhecer esse processo, né? Que aí eu comecei a me autoconhecer, na verdade. Nesse processo eu também saí da casa da minha mãe, né, para viver no sítio com minha avó, comecei a plantar, a melhorar minha alimentação. Foi também quando eu conheci o meu ex-companheiro, que é pai do meu filho. E aí, quando eu estava finalizando a faculdade, né, eu engravidei do Heitor. Foi um momento também grávida, né, onde eu procurei mais a fundo conhecer o yoga, conhecer não só o yoga enquanto uma ferramenta para trabalhar o corpo, mas como uma ferramenta para trabalhar a espiritualidade mesmo. E dei um mergulho bem profundo aí, né? Desde então, depois que eu tive o meu filho, dei um mergulho bem profundo no meu processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Só que quando eu engravidei, eu só tinha 1 ano de namoro com o pai do meu filho. E a gente começou a namorar, era tudo lindo, né? Mas aí quando eu engravidei, a gente foi morar junto. Eu vi que ele não era aquela pessoa que eu imaginava ser e vice-versa também. A gente teve um relacionamento bem difícil. A gente, os dois, né, das duas partes, eram muita imaturidade. E eu também era muito nervosa, muito autoritária, né? Eu também não estava bem mentalmente. Então, foram os 2 anos mais intensos da minha vida. Foi quando eu tive o meu filho e morei com meu ex-companheiro. Por que que foram intensos? Porque até então, antes de ter filho, eu era uma pessoa super livre, viajava o mundo sozinha. De repente, quando eu terminei a faculdade, quando eu vi, né, minhas amigas, todos os meus colegas saindo ali para ter uma vida de trabalho, ganhar o seu dinheiro e tudo, eu não podia porque eu estava com um bebê recém-nascido ali no colo. Foi muito forte para mim esse processo, né? Para ter que ficar, de repente, 2 anos quase que enclausurada numa casinha, cuidando de um bebê, assim, uma pessoa que antes era super livre. Foi bem tenso para mim, né? Eu ficava cansada porque era basicamente eu que tinha aquele cuidado emocional, com todos os cuidados, com toda a rotina, por mais que eu recebia essa contribuição do meu ex-companheiro, eu ficava muito cansada. Hoje eu tenho essa clareza, né, que eu entrei em um estado de depressão pós-parto. E aí eu estava já longe da minha família, que a gente tinha mudado para uma roça. E assim, eu ficava muito estressada, muito nervosa com meu filho, brigava com meu marido o dia inteiro, e aí eu comecei a ficar cada vez mais nervosa, mais estressada, comecei a ter crise de pânico, e entre outros problemas mentais, assim. E outra coisa também que aconteceu comigo foi que poucos meses depois do meu parto, eu também coloquei o DIU de cobre. E no início de colocar esse DIU, eu senti assim um leve incômodo, mas esse incômodo foi só aumentando até que eu cheguei num estado onde eu comecei a ter dores assim terríveis, junto com inflamações. Então esse foi um processo que eu vou até contar mais pra frente para vocês como que desenrolou todo esse processo. Então, pouco tempo depois, eu já estava naquele período cansada daquele. Primeiro eu estava cansada de ter feito a faculdade, aí eu terminei a faculdade, fiquei, né, descansei da faculdade, mas ao mesmo tempo cansei daquele processo de cuidar, de ser mãe, de cuidar de casa, de ter filho. Mas o bom desse processo todo foi que eu pude dar assim, um salto muito profundo no meu processo de autoconhecimento e ver que eu estava verdadeiramente doente, ver que eu precisava mudar, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente. O que mais me ajudava naquela época, né, morando com meu ex-companheiro, com meu filhinho lá na roça, eram os grupos de amigas, né, que a gente tinha,
que a gente começou a se juntar para fazer trabalho de agroecologia na comunidade, para estudar, entender, produzir coisas relacionadas a plantas medicinais, trabalhar com os conhecimentos tradicionais das mulheres da própria comunidade. Também a gente começou nessa época a fazer círculos de mulheres, onde a gente se juntava para poder orar, para poder papear, trocar, né, as experiências. A maioria eram mães também, como eu, naquela época, então eram momentos assim de muita ajuda, de muito alívio, assim, né? Poder compartilhar coisas que uma tinha em comum com a outra, nas mesmas dificuldades. Então foi muito lindo para mim vivenciar esse processo com os círculos de mulheres. E daí a gente começou a trabalhar juntas. Eu lembro que depois desse processo, quando meu filho estava para completar uns 2 anos de idade, eu consegui um trabalho na Caritas, também com agroecologia e com mulheres. Então aí eu voltei a trabalhar e foi nesse momento que eu comecei a ter minha liberdade financeira e liberdade geográfica também de novo. Lembro que eu pegava o carro para sair para trabalhar, é como se eu estivesse dando o passeio mais incrível da minha vida, porque só de sair daquele ambiente de casa e de criança, para mim era uma coisa assim estupenda, era maravilhoso, assim, parecia que eu ia gozar de alegria, desculpa a palavra. E aí depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei a recuperar aos poucos o meu emocional, que até então estava muito, muito baixo. E aí, com o tempo, eu fui construindo uma melhor segurança ali financeira também, o relacionamento já não estava legal, então foi quando também eu consegui me desvincular também daquele relacionamento que não me fazia bem, que eu não achava que eu era valorizada como eu gostaria de ser. E aí, depois disso, eu também passei no mestrado em estudos rurais aqui na Federal da minha cidade também. E isso me permitiu fazer esse retorno para casa, perto da minha família. E aí, nessa época também, eu comecei a trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Agrário com áreas de reforma agrária aqui no Vale de Jequitinhonha. Aí, depois, com a bolsa que saiu do mestrado, eu consegui, de fato, também largar esse trabalho, que até então eu estava sozinha com o menino, mestrado e trabalho. Querendo ou não, estava pesado. Então, quando eu consegui fazer esse movimento de largar o emprego para ficar só com o estudo e aqui perto da minha família com esse apoio da bolsa, de mestrado, de estar perto da minha família, foi quando eu consegui ainda me recuperar ainda mais, tomar mais fôlego. E aí eu peguei um livro emprestado de uma amiga, eu lembro, uma vez um livro de yoga do Hermógenes. E como eu não tinha dinheiro para fazer um curso, estava assim, estudante, não tinha mesmo condição de estar fazendo o curso, eu fui no autodidatismo mesmo, estudando yoga. E aí foi quando eu comecei nesse período mais a fundo minhas práticas de yoga e meditação, mais afim, com mais regularidade. Mas mesmo eu tendo separado aquele relacionamento que para mim foi muito difícil, a gente custou a conseguir de fato cortar efetivamente os cordões, porque uma separação quando você tem um filho é algo bem mais delicado e a gente ainda fica naquela esperança de vivenciar a família. Quando se tem um filho, a gente fica naquele apego, poxa, e a família. Então a gente custou realmente cortar esses laços. Então a gente manteve muito tempo uma relação muito próxima, próxima até demais. E por que eu tô contando isso? Porque esse fato foi um divisor de águas na minha vida. A gente estava separado, mas tinha uma relação meio próxima. Ele dormia sempre na minha casa, eu dormia sempre na casa dele. De vez em quando a gente acabava ficando, tinha recaída, aquela história toda. E um dia eu fui levar o meu filhinho para Tabuleiro para ficar com o pai, né?
E como era de costume, eu ia, ficava na casa dele 1, 2 dias, depois voltava. E eu lembro assim, como se fosse hoje. Eu tava saindo, eu já tava morando numa roça aqui perto da minha cidade, que chama Milho Verde. Já tava no 2º ano de mestrado, então não tinha mais aula presencial, então me permitia morar fora. Aí eu fui morar nessa roça e peguei meu carro, arrumei minhas coisas, meu filho e saí pra levar meu filhinho pra ficar com o pai. Foi quando eu recebo uma mensagem do pai dele falando: "Você já arrumou um lugar para você ficar? Porque eu tô recebendo uma amiga aqui em casa e não gostaria que você atrapalhasse." Gente, mas aquilo ali foi como uma facada no meu coração. Sem brincadeira, eu acho que eu nunca senti tanta dor na minha vida igual eu senti dessa vez. E aí eu cheguei lá em Tabuleiro, fiquei na casa de uma amiga e ele ainda ia lá buscar o filhinho com a moça. E assim, foi muito forte pra mim. Eu lembro de algumas cenas assim, de eu chorando incontrolavelmente, assim. Eu fui na cachoeira com uma amiga minha, eu chorava assim, eu nunca fiz isso, pra vocês terem uma ideia. Às vezes eu contando assim, parece não ser algo tão grave, mas para quem já tinha um fator rejeição intrínseco